Então, na verdade, eu vou estar apresentando o texto, poderá ser que você veja sobre uma outra perspectiva, né, dentro daquilo que se diz revelação, porque a palavra de Deus não está presa ao meu conhecimento, à minha mente. Ela é livre e ela fala conosco da maneira como ela quer, porque o Espírito Santo é o maior intérprete e ele é o revelador, é ele que traz a revelação de Deus para a gente. Então, você estará acompanhando. Eu espero que a minha forma de racionalizar em cima do texto, ela seja coadunada com a tua. Estaremos unidos no mesmo objetivo. Então, que o Espírito Santo de Deus tome o primeiro lugar e traga todo o nosso pensamento cativo à verdade da Escritura, que é a palavra de Deus. Então, que o Senhor possa ser conosco e nos guardar, né, de tudo aquilo que talvez seja contrário ao seu querer e à sua vontade. Então, abrindo sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. Todos estão abertos? Digam amém. Vamos ao Senhor em oração. Quero convidar você que curve sua cabeça. Senhor, nós louvamos ao teu nome. Somos gratos a ti por tudo aquilo que tu tens feito e realizado em nossa vida. Louvamos pelo dom da vida, Senhor, e pelo privilégio que temos de termos acordado o dia de hoje, por estarmos na tua casa, por estarmos revendo irmãos e estarmos adorando ao teu nome. Que tu te assentes no trono da nossa adoração, sejamos, ó Deus, verdadeiramente como homens e mulheres criados para a tua glória. Que tudo que venhamos a fazer seja exclusivamente a tua glória e não o nosso parecer e a nossa vontade. Estabeleça, Senhor, aquilo que tu queres em nós, cumpre o teu propósito. Senhor, tu és o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, mas também tu és o nosso Deus. Continue conosco, Senhor, e nós te louvamos pela tua presença, porque tu és um Deus maravilhoso. Fale conosco nesse momento, esteja livre, ó Espírito Santo, para falar aos corações, falar conosco, pois necessitamos e carecemos da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Paulo concorria muito classicamente contra as heresias e parecia que elas estavam muito em voga à igreja de Corinto. Uma igreja muito boa, porque era uma igreja que tinha dons distribuídos. Era uma igreja movimentada, uma igreja que estava sempre constantemente com mudanças e pessoas pareciam ter seus dons e talentos bem aflorados. Mas era uma igreja também que tinha muitas divisões. E dentro dessa perspectiva, não é somente a questão da divisão, mas uma igreja que concorria contra as heresias, por ser uma igreja portuária. Ali se passava muitas pessoas com vários dogmas, o paganismo era bem avassalador naquela época com as suas tendências, e muitas pessoas eram tendenciosas às ideias pagãs. Então, Paulo vem falando sobre vários assuntos. O capítulo 15, ele é específico acerca de alguns pontos importantes. E nós queremos apresentar hoje o que o Evangelho ele é possível fazer na minha vida e na sua vida. Na verdade, o Evangelho produz em nós mudanças radicais. A Bíblia já diz, Paulo escrevendo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Não existe outra transformação fora da palavra de Deus. Um psicólogo pode contribuir, um psiquiatra colabora muito, um psicanalista até pode ajudar no processo. Contudo, o nosso Jesus é o único que pode fornecer a cura. É o único que pode mudar a nossa mente. E dentro dessa perspectiva de metanoia, que é uma palavra grega, que é a mudança da mente, tanto eu quanto você somos levados para a palavra para mudarmos todo o tempo a nossa maneira de pensar e tentar fazer a aplicabilidade textual dentro de um entendimento semântico, ou seja, daquilo que está escrito por entendimento e aplicar isso na nossa vida. Sendo assim, o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo que nós vamos apresentar hoje, 11, versículo 8,
eu quero apresentar a você a primeira máxima que o Evangelho ele produz na minha vida. Então, eu quero que você acompanhe a leitura, por favor. Se você não tem Bíblia, você cola com alguém que esteja ao seu lado. Se alguém que está ao seu lado tem, forneça para o seu irmão ao lado. Vamos todos estarem acompanhando a leitura. Diz assim o versículo 1: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 50 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Até aqui, esse primeiro bloco, a primeira coisa que ele começa a dizer sobre o Evangelho, que ele tinha anunciado, e ele começa no versículo 2, pelo qual recebestes, vós sois salvos. Então, a primeira coisa que o Evangelho pode produzir na minha vida e na sua vida é a salvação. É o primeiro ponto em potencial aqui, sobre forma do grego sódizo, que quer dizer salvar de um perigo iminente, livramento, e está dizendo que o Evangelho foi capaz de nos tirar de uma perdição, de algo que culminaria em um desastre total para a minha vida e para a sua vida. O capítulo 3 de Romanos, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam afastados de Deus, segundo Isaías 59, versículo 1 e 2, porque o pecado é a única coisa que pode nos afastar de Deus. Então a Bíblia está dizendo que por afastamento o pecado nos distanciou, mas pela graça em Cristo Jesus nós fomos salvos por meio desse evangelho que transforma o homem pecador em uma nova criatura. E ele diz ainda no versículo 2 que se nós o retivermos, porque a questão não é somente eu saber que Jesus é o Salvador, a questão não está findada apenas na ideia de eu ser um crente e frequentar aos cultos da igreja. A ideia não está corroborando com a síntese de que eu sou aquele que leio e simplesmente oro e simplesmente faço jejum para através de uma busca de piedade. A Bíblia está dizendo que eu preciso reter, ela diz que eu preciso guardar, que ela precisa fazer parte de mim. O Evangelho precisa fazer parte da minha estrutura, ele precisa ser parte do meu íntimo, do meu âmago, precisa fazer parte do meu coração. Ora, dito que a Bíblia ela já aplica a ideia de que do coração procedem todas as saídas da vida. Se o Evangelho faz parte do meu coração, todas as saídas do meu coração produzirão ideias evangélicas, mudança, transformação. E todo esse evangelho, o segundo bloco, ele se fundamenta em pilares importantes que estão aqui apresentados por Paulo à igreja de Corinto. O primeiro pilar é que Cristo morreu. Foi necessário que ele morresse, derramasse sangue, porque não existe simplesmente oblação pelo pecado, não existe perdão dos pecados sem derramamento de sangue. Então Cristo derramou o seu sangue para que pudesse aplacar a ira de Deus contra o homem pecador. Mas a Bíblia também diz que esse mesmo Cristo não somente foi morto, mas ele foi sepultado, e depois de sepultado ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele produziu em mim e em você uma nova vida. Então a ressurreição de Cristo
produziu para mim e para você uma nova vida em Deus. Todos aqueles que acreditam, todos aqueles que encontraram o Evangelho, todos aqueles que fizeram do Evangelho parte de si, hoje podem dizer: eu sou salvo por meio do Evangelho que me transformou, o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a primeira máxima. A segunda máxima está no segundo bloco, de 9 a 11. O texto diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos estes, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Olha que interessante o segundo bloco, que é a segunda máxima que o Evangelho produz na minha vida e na sua vida. É a conscientização de si mesmo. É saber quem você é nesse processo. É saber o que você representa nesse processo. Na verdade, os homens ensoberbados buscam os seus próprios interesses e as suas próprias vontades. Os homens procuram avantajar-se em cima de outros homens, procuram ser melhor do que as outras pessoas, procuram apresentar aquilo que é seu sendo melhor. E aqui Paulo então traz à lume uma ideia muito importante e uma verdade crasso para a vida do cristão. Todos nós que aqui estamos devemos nos sentir como decaídos, precisando da graça de Deus. Não somos melhor do que ninguém, somos o menor dos menores, fomos chamados para servir, fomos chamados para amar. O Evangelho produz em mim e em você a certeza da incapacidade humana que possuímos e dependemos exclusivamente da graça de Deus para vivermos e sermos suficientemente abençoados em tudo aquilo que fazemos, quando a própria Bíblia diz em João que sem Ele nada podemos fazer. Tudo que nós precisamos e dependemos está nele, precisa ser dele, tudo se volta para ele, a glória é dele, Cristo é o único que deve ser glorificado. Então a conscientização de nós mesmos que somos necessitados de Deus e que precisamos dele todo o tempo da nossa vida e que sem ele nós não conseguimos nem dar um passo sequer. Precisamos de Cristo, necessitamos de Cristo. Por isso nós o amamos, porque é o reconhecimento da minha debilidade, da minha incapacidade, me torna ser o melhor. Dentro da igreja não existe ninguém melhor do que ninguém. Pastor não é melhor do que membro, nem membro é melhor do que pastor. Todos nós somos iguais. Concorremos e corroboramos e lutamos para nos sermos aperfeiçoados nesse processo de santificação. Estamos buscando aquilo que é de Cristo, não estamos buscando o que é nosso, buscamos aquilo que é de Jesus. E dentro dessa perspectiva, eu trabalho em função de você e você trabalha em função de mim. E para isso a Bíblia, falando aos Coríntios, diz que somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo e membros no seu corpo em particular, eu e você precisamos dar honra aos vasos mais fracos, aos que são menores, aos que são menos vistos e observados. A esses damos muito mais honra. Essa é a conscientização que o Evangelho faz e a máxima que o Evangelho traz para a nossa vida. Ele nos dá a capacidade de virmos para a humildade, como Cristo foi humilde em todo o tempo sendo Deus, como diz em Filipenses 2, a partir do versículo 9, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, a sua forma de Deus, tornou-se como homem, igual a mim e a você, para poder servir a homens como eu e você, um Deus que serve a homens mortais, um imortal servindo a mortais. Ensinando-nos que nós precisamos aprender a servir uns aos outros e somos dependentes uns dos outros e devemos amar uns aos outros.
Ninguém é melhor do que ninguém. Somos o menor. Devemos nos considerar sempre o menor. Amém? Olha para o seu irmão e fale: conte comigo. Eu vim para te servir. Amém? Terceira máxima no terceiro bloco, está a partir do versículo 12. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Logo, a vossa fé é vã, a vossa pregação, como também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nesse terceiro bloco, Paulo nos apresenta à igreja de Coríntio a terceira máxima que o Evangelho produz na minha vida. O Evangelho me concede fé. A fé é o firme fundamento, segundo definição de Hebreus 11, firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se esperam. Fé é a aplicação em Deus. Fé é descansar em Deus. Fé é a possibilidade de ver Deus operar. Fé é a ideia de eu deixar a minha própria vontade e permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade. O Evangelho produz fé em nós. A Bíblia diz que a fé é um dom. E então, se você tem Cristo, você tem fé. E se você tem fé, você precisa aplicar a tua fé. Você precisa acreditar. Mas veja, muitas pessoas estão vivendo na fé e ficam aguardando as coisas acontecerem como preguiçosas. Elas não querem fazer nada, simplesmente estão subjugadas aos outros, querendo que os outros as abençoem todo o tempo. Eis que eu vos digo, Deus não gosta de preguiçosos. Para isso a Bíblia nos ensina: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprenda o quanto é importante do fruto do seu trabalho gerar os recursos para a tua sustentação. Vive murmurando, o crente confia, ele tem vida, ele é salutar, ele é alegre, ele tem paz. Você é vivo, você está vivo. Vale um glória a Deus? Você tem algo para contar. Você tem esperança do amanhã. Você sabe que você pode confiar naquele que todas as coisas concede àqueles que o amam. Vida. Enquanto muitos estão procurando a vida, você a tem de graça. Ele te concede vida e vida com abundância. Essa é a quarta máxima que o Evangelho produz para mim, na minha vida. Me concede vida eterna. Eu sou vivo eternamente. Glória a Deus. Versículo 26 ao versículo 28 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aqueles que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas
as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Repita comigo: Deus seja tudo em todos. Repita: Deus seja tudo em mim. Fala assim: Jesus é tudo para mim. Existe um louvor antigo, muito lindo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz. Ele faz isso. Aleluia. Ele faz isso. Ele é tudo. Tudo na nossa vida. Você nunca terá um amigo igual a Ele. Você nunca terá satisfação plena sem a presença dEle. Ele é a minha satisfação plena. Você sabia disso? É Ele que nos satisfaz. Quem tem Cristo não tem necessidade de nada. Quem tem Cristo está satisfeito, vive em paz, é alegre, ele já acorda de bem com a vida, porque Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Repita: Cristo me satisfaz. Aleluia. Eu só preciso dele, de mais nada, porque se ele disse que eu não passaria dificuldades, eu não mendigaria o pão, a minha descendência seria abençoada, então ele me satisfaz. Se um fio de cabelo não cai da minha cabeça sem que ele perceba o fio caindo, então ele está me monitorando 25 horas por dia. Ele sabe das minhas necessidades, Ele conhece as minhas dores, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe das suas dores, então creia que Ele te satisfaz. Ele é tudo para mim e para você. Você pode ter uma alegria nesse mundo, você pode ganhar muito dinheiro, acertar na quina de cabeça, ter milhões. Os milhões não te dará alegria como Cristo te dá, porque você viverá um consumismo, um vazio dentro de si, querendo cada dia mais e mais, tentando amortizar aquele vazio, até isso culminar ou num suicídio, ou numa loucura, ou talvez mais pobres do que você era antes. Como a revista Isto É lançou uma matéria dizendo que 90% dos que ganharam na Mega Sena hoje são mais pobres do que eram antes. Eu quero dizer para você que Jesus satisfaz. Ele é o único que pode encher a tua alma de gozo e de alegria. Na hora que você estiver na pior, Ele é o único que pode te assistir. Quando te faltar as coisas, os teus amigos não querem saber de você, mas Jesus vai estar lá para te ajudar. Ele é o único que pode satisfazer, e essa é a quinta máxima que o Evangelho produz em mim: a satisfação plena em ter Jesus na minha vida. O sexto bloco diz assim, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. E aqui havia um problema na igreja: queriam batizar pelos mortos. Meu irmão, morreu, acabou, segue o juízo, diz a Bíblia. Não tem mais volta. A nossa vida é agora, a decisão é agora. Eu não tenho como descer para amanhã. Não tem.
Eu não sei se eu vou sair com meu carro daqui e chegar em casa com vida. Eu não sei. Você também não sabe se chegará. Não decidimos pelo amanhã, decidimos por hoje. O dia aceitável é hoje, não é amanhã. Amanhã poderá ser que ele não vai vir. Então, enquanto eu posso, eu tenho que decidir. No 30 ele diz, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós mesmos, irmãos, por Cristo Jesus, vosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam. Comamos, diz a Bíblia, e bebamos, que amanhã morreremos. É ruim ouvir isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, pois, juntamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. Esse sexto bloco, ele me apresenta a ideia do grego homilia, que quer dizer separação. Nós fomos separados por Deus. Nós fomos separados para algo específico. E viemos à terra para algo específico. Você não veio à terra para esquentar ou apresentar mais uma pessoa na face dela. Você veio para um propósito. Eu não acredito que de milhões de espermatozoides a fecundar um óvulo, você foi o que fecundou e veio porque você tinha que vir. Eu não acredito que na multiplicação celular você veio em perfeição simplesmente porque devia ser perfeito. Não lhe falta um olho, não lhe falta o nariz, nem as pernas, nem os braços. Você tem a capacidade de pensar, você tem saúde, você é bonito, graças a Deus por isso. E mesmo que ainda você se ache um feio, Deus sempre te dá escape para dar alguém para dizer que você é lindo. E eu quero dizer ainda para você, meu querido e amado, você não foi e não veio simplesmente por ter que vir. Há um propósito eterno, e esse propósito de Deus para a tua vida é separação. Deus te chamou para te separar. Você não é igual a ninguém, você é o único em todo mundo. Nenhuma digital é igual a tua, porque o DNA é teu, foi Deus que te formou. Você não é igual a ninguém. Você é exclusivo de Deus para um chamado. Sinta menosprezado por homens, não se sinta marginalizado por pessoas. Creia, Jesus te separou, Ele te chamou para ser separado. E quem é separado não vive nas más conversações. Quem é separado não empresta a sua boca e sua língua para o diabo. Quem é separado não vive no disse-me-disse. Quem é separado não vive em fofoca. Quem é separado não fala coisas que não edificam. Aprenda de Deus. Você foi separado para viver uma vida de santidade. Separação é a sexta máxima que o Evangelho produz na minha vida e na sua vida. Sétimo bloco, até o versículo 44 do 35 em diante. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e como mortos virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra as dos peixes, e outras das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres.
Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se no corpo, e em corrupção ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo natural, ressuscitará com corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E aqui eu encontro então a 7ª máxima do Evangelho: nossos corpos serão transformados, receberemos um corpo espiritual, teremos uma nova vida. Não pense que ficará nisso somente. Muitos hoje vivem a vida do ceticismo, porque era a ideia simplesmente de busca do espiritual e talvez aquilo de se viver apenas no humanismo, de viver o hedonismo, o prazer. A vida é só aqui, acabou, acabou. Não, a vida não acaba aqui. Seja a nossa vida 60, 70, 80, 90 ou 100 anos que Deus nos dará, ela vai passar, mas ela dará continuidade no céu. O nosso corpo será transformado, a nossa vida será transformada, estaremos diante dele na glória. O Evangelho é o único capaz de produzir um corpo espiritual, porque ele é produzido pelo próprio Cristo. Entenda isso em nome de Jesus. Precisamos encarecidamente de Deus e reconhecer que o quanto nós precisamos de Cristo na nossa vida, porque essa vida passará. Cada um tem a sua própria glória. Deus dá a cada um segundo a medida da fé. Não adianta você querer ser igual a alguém se Deus não lhe conferiu aquilo como um dom. Faça aquilo que Deus te deu como dom. Para de olhar o dom do outro. Para de olhar o talento do outro. Para de imitar e querer ser igual. Para de disputar. Aprenda, seja você. Aquilo que Deus te dá é aquilo que Ele quer usar, porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus. É o que você recebeu, é o que Ele vai te pedir, é o que Ele vai cobrar. Então, se Ele te deu algo, meu irmão, use aquilo que Ele te deu. Não queira entrar no quadrado do outro. Afinal, já existe uma música no mundo que diz: ado, 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 cada um no seu quadrado. Fica no teu quadrado em nome de Jesus. Não entra no quadrado do outro. Se Deus não te deu, tu não tem que meter o pé lá, porque cada um tem um dom, cada um é um órgão nesse corpo, e todos trabalham em função da glória que é de Deus, não é da sua própria glória. Por isso que ressuscitará o corpo segundo aquilo que Ele tem nos dado. Você receberá galardão daquilo que você fez. A Bíblia não diz que nós fomos selecionados por Deus por causa das boas obras, mas a Bíblia diz que nós fomos selecionados por Deus para as boas obras. Então Ele te chamou para você ter boas obras. Crer em Cristo e não ter boas obras é falácia, é mentira. Dizer que ama Jesus e não ter boas obras é mentira, porque as boas obras atestam a tua fé em Cristo. Então, se eu sou um cristão e prego um Cristo, eu tenho que ter boas obras. Versículo 45 diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres.
e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, olha o que ele diz, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então essa é a oitava máxima do Evangelho. A oitava máxima diz que eu vou herdar o reino de Deus, que me foi conferido isso por promessa. E diz a Bíblia: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para cada um de vós. Não é vã o nosso trabalho, o nosso sofrimento. Não é fácil o deserto da vida. Não é fácil aceitar e receber ingratidão. Mas nós não estamos por causa de pessoas, nós estamos por causa de Deus. Nós vivemos aqui por causa de Deus. Nós queremos Deus. E tudo que fazemos é para a glória de Deus. Então herdaremos o reino de Deus. O nono bloco, ele complementa isso de uma forma muito especial. E ele diz que vai falar um mistério aqui, algo que é incompreensível. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento de abrir e fechar os olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que coisa linda! Fale assim: eu serei transformado. Repita: eu serei transformado. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. A Bíblia está dizendo, e não sou eu, não quero utilizar teologia barata, mas quero falar daquilo que está escrito. A Bíblia diz que será revestido. O que é corruptível será revestido. O que é mortal será revestido. Quando você reveste um objeto, você não tira a característica do objeto, você apenas transforma a forma ou aquilo que é o objeto, ou dá um sentido novo para aquele objeto. Quando eu revisto um objeto em ouro, ou banho em ouro, ele continua sendo o mesmo metal, mas o ouro agora é o que apresenta, porque aquilo que é metal não se manifesta. E Paulo está dizendo um mistério aqui: os nossos corpos transformados não perderão a sensibilidade carnal que nós temos hoje. Qual seria o valor de entrarmos no reino dos céus se não tivéssemos o prazer de saber o que é o reino dos céus? Um espírito não tem sentimentos, um espírito não tem sensações, porque a faculdade da sensorial, daquilo que é externo, está na carne. Deus manterá a minha carne e a sua carne, mas ela será revestida de imortalidade, ela será revestida de incorruptibilidade, de maneira que você não pecará mais e não morrerá mais, mas você sentirá todos os prazeres que existem no céu, porque a tua carne estará embotada naquilo que é espiritual. Aleluia! Porque que valor teria todo esse sofrimento na terra e eu não sentir nada no céu? Eis que aquilo que está sendo reservado e já está preparado desde a fundação do mundo é muito mais do que nós podemos imaginar. Vai além de qualquer prazer humano.
O Evangelho é o único capaz de produzir isso na sua vida, se tu creres em Cristo Jesus e retiverdes esse Evangelho na sua vida. Por fim, e última máxima, a 10ª, no versículo 54 ao versículo 58. E esse aqui é o fechamento da chave de ouro desse capítulo. E quando isto que é corruptível, ou seja, a minha carne, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. E aí, numa linguagem chamada diatribe, a linguagem de Paulo, que é uma pergunta seguida da resposta, é a linguagem que Paulo utiliza, chamada diatribe. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Aquela que tanto nos atemorizou durante a terra, estará sendo sepultada por cada um de nós. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus, conferida aos santos que receberam a palavra do Evangelho. Aleluia! Eu e você, eternamente diante de Deus, vitoriosos por causa de Cristo Jesus. Levante a sua mão ao céu e diz: o Evangelho é o que eu preciso, ele é suficiente para a minha vida, Cristo é suficiente para mim. É isso que o Evangelho faz na minha vida e na sua vida. E diante dessas máximas eu quero chamar hoje você a se apresentar ao Senhor, a entender que tudo que você passa na vida não é nada diante daquilo que Ele está preparando. Que as máximas do Evangelho façam o seu efeito na minha vida e na sua vida. Curve sua cabeça, por favor. Não sei como você entrou nessa noite aqui. Não sei como você está. Mas quando você está diante de uma decisão, você ouve várias vozes. Você ouve de um lado o adversário dizendo: faz isso não. Todo mundo vai olhar, que vergonha. No outro lado existe uma voz dizendo: é isso que eu quero para você. Eu quero te salvar, eu quero que você seja feliz. E diante de uma decisão nunca é fácil eu tomar, porque ela requer coragem, requer posicionamento. Querido, nós só estamos aqui porque queremos o melhor para você. Nós queremos apresentar um Cristo que pode transformar completamente a sua vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei das dificuldades que nós passamos. Mas nessa noite, eu não sei se você que veio aqui, se há alguém que deseja tomar uma posição com Jesus e falar para Jesus: Senhor, eu aceito esse Evangelho. Eu aceito, Senhor, porque eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ter certeza do meu amanhã. Eu não sei se você que entrou aqui
precisa hoje tomar essa decisão, afinal, é uma oportunidade que Deus está estendendo a sua mão para você. Se há alguém que deseja hoje receber da parte de Deus essa certeza de salvação, que vai ser conferido a você para a tua eternidade, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se há alguém que queira tomar uma decisão com Jesus e falar, olha, eu quero tomar essa decisão, eu vou arriscar, vou ver o que vai dar. Eu quero pedir a você que tome coragem. Há alguém que queira aceitar a Cristo como seu Senhor? Alguém que queira aceitar esse evangelho de salvação e de graça? Há alguém nessa noite?